Alô, Arbito, tudo bem? Aqui é o Falcão, estou com mais um tutorial para vocês e hoje nós iremos falar sobre música. O que é mais importante sobre esse episódio não é necessariamente os termos técnicos das músicas, a parte toda da estrutura técnica dela, mas sim como que as sensações e as percepções que ela traz pode nos ensinar a fazer condução narrativa, simplesmente também ensinando o world building e outros aspectos narrativos bem interessantes. Então a dica que eu dou para esse vídeo é o seguinte: quando você reconhecer a música, dá uma pausa no vídeo e escuta ela inteira. Eu vou deixar a descrição de todas as músicas, porque provavelmente o YouTube não vai deixar eu tocar elas devido ao copyright e diversos outros elementos. Então você dá uma pausa no vídeo e escuta a música tudo certinho, ou já deixa já a playlist certinho para você ouvir todas elas, porque assim a análise vai ficar muito mais interessante e você também pode ir curtindo a música inteira para você ir percebendo, identificando, mas também caso não, fica aí a conta do freguês. Se a música aparecer inteira, fatalmente não teve strike, mas se ela apareceu cortada, então com certeza deu strike. Beleza? Então bora lá ouvir as músicas e ver o que elas podem nos ensinar. Vamos lá, vamos começar com o Cornfields do Interstellar. Então, o que é interessante sobre essa música, não vou falar tanto sobre os termos técnicos em si, porque a proposta do vídeo é muito mais uma ideia de ambientação e imersão, porque às vezes você, world builder, você mestre, gostaria de utilizar de uma música para construção da imersão, do world build de uma forma geral. E eu quis trazer essa porque, primeiro, ela é muito famosa, ela é muito característica dentro do universo da ficção científica, porque é muito clássica dentro do filme Interestelar, que é um dos filmes mais hard world building que a gente tem, devido, né, tanto hard quanto racional, porque ele mostra, explica, entende e tem uma profundidade totalmente de pesquisa sobre, né, que é um dos melhores filmes quando você quer estudar de uma forma geral. Mas aqui é interessante porque o, a, a forma como foi composta a música dá muito a impressão de, primeiro, maravilhamento, é muito maravilhoso os sons agudos na repetição, como se fosse realmente os olhos brilhando, blim, 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 blim. Aí você vê que tem muito disso. E é interessante porque fala sobre um buraco negro. Um buraco negro que, em tese, tem toda a parte semiótica de um buraco negro, dessa parte da eternidade, tanto que quando o tempo é distorcido, quanto mais próximo da, da região do próprio buraco negro, então o tempo é distorcido, o tempo se torna eterno e parece que as notas elas querem se encontrar, mas elas não se encontram e se repetem num loop infinito de tempo e espaço. Então eu achei bem legal porque é uma música bem curtinha, uma música de 2 minutinhos, mas você percebe que existe muito uma caracterização de maravilhoso, looping, eternidade e nunca se encontrar. Então achei bem legal como o Hans Zimmer fez essa música, tanto que também o diretor pediu que a música trouxesse esse sentimento. Então assim, claro que não estou falando que você, o world builder, você mestre, precisa saber compor. Longe disso, pelo amor de Deus. Mas às vezes entender o que você procura, o que você busca e conseguir interiorizar aquilo que você está buscando, acredito que seja uma das melhores coisas e das melhores construções possíveis dentro da sua ambientação. Claro, e se você estudou música, se você tem o conhecimento musical para compor, ou pelo menos para escolher da melhor forma,
acredito que seria bem interessante. Então você percebe que essa composição de uma forma traz não apenas uma caracterização, sendo que quando você coloca essa música, não apenas a galera, claro que a galera que identifica, mas dentro de um universo do sci-fi, a galera que viu o Interestelar e tem o conhecimento minimamente já bate o ouvido e fala: não, essa aqui é Interestelar. Você percebe que o traço da música não apenas caracteriza muito forte aquilo que ela quer trazer, o simbolismo por detrás, a percepção de trás, o sentimento por detrás, mas ela é extremamente reconhecível. E isso mostra também, Hans Zimmer tem bastante disso, os compositores das músicas que a gente percebe, principalmente em filme, em série, a galera que faz mais autoral, até mesmo a galera dos animes, a parte das músicas autorais, vamos também colocar músicas de anime aqui, você percebe que tem essa caracterização muito forte, essa linha, onde, da mesma forma que um escritor tem uma característica específica, não, esse escritor tem esse trejeito, esse formato, essa ideia de se pensar, música da mesma forma, a arte da mesma forma. Então você, o world builder mestre, conseguir expressar a sua construção de world builder, a sua forma narrativa, a construção do seu universo, a condução que você for, também muito caracterizo, faz muita diferença. Vamos agora para a próxima música e eu tenho certeza que vocês vão reconhecer muito rapidamente. Vamos lá. Então aqui, o Ataque Tubarão, do Steven Spielberg, o tema clássico do tubarão. E é legal porque você pega a música e começa... Taran, taran, taran. E meio que, já no primeiro taran, você já quer ir pro... Taran, taran, taran. A galera que já conhece, o espaçamento entre um taran gera uma ansiedade. E essa ideia é o legal do filme. No caso, você nunca saber o quando que o tubarão vai chegar. Tá chegando, tá chegando, tá... Né? O taran seria meio que a forma como o músico, o compositor, trouxe o tô chegando. Tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. E é legal porque você percebe essa ansiedade que você tem durante a música. Você, durante o filme, fica com essa ansiedade. Ah, mas Rafa, é um filme antigo. Sim, mas pra galera que assistiu, eu assisti, é bem legal. Ah, mas ele é datado. Sim, é bem datado. Mas se você for ver, tem uma condução narrativa muito boa. Steven Spielberg, ele tem uma condução narrativa maravilhosa. Então você percebe que aqui a música, ela exprime exatamente o que ela quer, com uma sensação exatamente o que ela quer, e é extremamente identificável. Isso que é o grande ponto interessante na hora de você fazer qualquer construção, qualquer arte, precisa ser extremamente identificável. Claro que dependendo assim, eu quero ter um alter ego, quero ter um pseudônimo, perfeito. Eu, Rafael, quero ter o meu pseudônimo Maria, meu pseudônimo José. E o José escreve gore, extremamente descritivo, e Maria escreve alta fantasia num world building mais irracional. Mas, mesmo que seja a mesma pessoa, se você quer ter esse pseudônimo, você quer ter esse alter ego, você precisa que ele tenha, seja muito claro e reconhecível essa pessoa propriamente dita. Então, se você tenha e quer deixar muito claro, eu quero ser reconhecido pelo quê? Não estou falando que necessariamente, por exemplo, Tolkien reconhecido pelo quê? George Martin reconhecido pelo quê? Steven Spielberg reconhecido pelo quê? O anime que eu gosto é reconhecível pelo quê? Para se tornar um clássico, para se tornar algo famoso, precisa ser reconhecido pelo quê? Por exemplo, a gente pega no caso o One Piece, um clássicozão. O One Piece ele é reconhecido pelo quê? O que o Oda exprime nas suas histórias que a galera fala, isso é o Oda? Não, mas é que é claramente o pirata que estica. Mas se você considerar, por exemplo, o Togashi e o Hakusho, Hunter x Hunter, a construção de personagem dele e a trama social por detrás é muito reconhecível nas duas tramas. Você percebe, isso aqui tem cara de Togashi.
Então é legal daqui, da mesma forma como essa música foi incorporada, e até mesmo a anterior também foi nessa questão de ser incorporada, aqui você percebe que, novamente, ela traz exatamente o que ela quer trazer, ela exprime exatamente o que ela quer fazer, e simplesmente pela condução da forma e os silêncios trazidos aqui, também é interessante. Utilização do silêncio é extremamente importante em diversos momentos. Você que quer ser um contator de história, você mestre que está desenvolvendo a narrativa, o silêncio, a pausa gera dúvida, questionamento, reflexão. Então, se você está na descrição, estão diante de uma floresta onde a temperatura, luz, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não sei o que. Então, assim, nesse momento você dá aquela pausa, as pessoas vão esperar você dar algum gancho, e você pode simplesmente, na hora que você for dar aquele gancho, fala, iniciativa. Puta merda, olha só. Quem imaginava? Ou podem agir. Agora que vocês tiveram seu tempo de pausa, onde agora ficou esse pensamento, vocês podem agir. Então a galera vai ficar muito mais receosa de agir, porque se o mestre começou uma descrição, parou no meio e agora a gente age, o que que tem aí? Num diálogo, às vezes, a não fala diz muito mais coisa. No caso, tem lá duas pessoas e fala: Jorge, e tal coisa? O Jorge só olha e sai. O silêncio do Jorge disse muito mais coisa do que se ele tivesse dito qualquer outra coisa. Utilização do silêncio é maravilhoso. E aqui nessa música é utilizado o silêncio de uma forma ansiosa muito legal. E como eu posso colocar isso na minha escrita? Coloque espaçamento. Você tá lá, escreve, 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 o personagem não fala, 3 pontinhos, duplo enter, 3 pontinhos, duplo enter, continua escrevendo. Ah, mas pode ser passagem de tempo. Pode ser passagem de tempo, mas pode ser simplesmente o silêncio, ou você coloca lá 3 pontinhos, silêncio. 3 pontinhos e fica. Que silêncio é esse? Você pode preencher o silêncio com descrições sensoriais que não dependem do som, mas também descrições físicas, no caso, a própria estrutura do texto que demonstra esse silêncio. Agora essa música foi muito sessão da tarde, uma música aí de Hans Zimmer novamente com Lisa Gerrard. Acredito que não vai demorar muito para vocês reconhecerem, então bora lá, vamos ouvir, talvez não necessariamente inteira, mas vamos ouvir e vamos ver o que essa música tem para nos ensinar. Então, pessoal, aqui Now We Are Free do Gladiador. Filmaço. Se você não assistiu o primeiro filme, um filmaço incrível. Russell Crowe mandando bem pra caramba, mas não vou ficar aqui rasgando seda para esse filme não. Vamos falar sobre a música, que tem muita coisa para nos ensinar. Primeiramente, essa música traz essa proposta de liberdade, tanto que o nosso Maximus ele luta pela liberdade durante todo o filme dele, tanto a liberdade no começo do filme nas guerras, depois quando se torna o gladiador para poder voltar para a família dele, ele só encontra a verdadeira liberdade na morte. E o legal é que, primeiramente, a música traz essa ideia de liberdade, mas não uma liberdade luta pela liberdade, mas sim o sentimento real da verdadeira liberdade. Aquele sentimento de, nossa,
Agora, finalmente, eu me sinto realmente livre. Uma sonoridade suave, mais encorpada, onde a liberdade traz muito esse sentimento de ser mais suave, ser aconchegante, ser acolhedora, mas é um sentimento complexo. É uma percepção de realidade complexa. E o interessante dessa música, não apenas começando por ela ser mais suavezinha e ganhando corpo, como meio que no momento que o personagem identifica que aos poucos ele vai sentindo, falando, nossa, é assim, nossa, é assim, nossa, é assim. Aí ele vai caindo por si, que sim, ele está liberto, sim, agora é a verdadeira liberdade, e a música vai ganhando corpo, vai ganhando felicidade. No começo era bem triste, introspectiva, e ela vai ganhando felicidade. E o interessante também é que essa música não é cantada em nenhum idioma. A Lisa Garrett, ela desenvolveu essa linguagem na infância e ela chamou essa linguagem de a língua do coração, que é um grupo de fonemas, essa estrutura de fonemas, que tenta conversar com o coração da pessoa. Você percebe pela estrutura fonética que tem sílabas sempre de bocas abertas, assim, são muito mais abertas, como até mesmo o I, que é com biquinho, né? Faz o I com biquinho, mas é um I que vai ganhando corpo. I, a, o. Então você percebe que é algo que vai abrindo, que expande, que fecha e abre como se fosse uma batida de coração. Ainda vou trazer um vídeo decupando mais essa música, tanto a parte sonora dela quanto a parte da linguagem mesmo. Então me cobrem porque essa música vai ganhar uma review mais carinhosa. E você percebe que pra galera que gosta do filme Gladiador, quando começa essa música ou quando a galera vê um Campos de Trigo, a galera já fica louca. É aquele sentimento de passar a mão, onde o verdadeiro homem, ele luta pela sua família, luta pelos seus filhos, luta pelo quem ele é, o que ele acredita. E esse filme do Gladiador traz muito. Então o que que essa música pode nos ensinar? Cara, muita coisa. Primeiro, a composição da própria linguagem por detrás, onde a moça ela criou uma linguagem na infância que tinha seu objetivo X e conseguiu transpassar isso para sua profissão atual. Então, muitas histórias que você escreveu no seu passado. Ah, Rafa, eu tenho 15 anos e eu tenho os meus rascunhos do seu 7, 8, 9. Cara, pega esses rascunhos, incorpora ele no seu novo eu criador e constrói. Tem muita coisa que eu escrevi na minha infância e adolescência que eu tenho certeza que se eu transpassar para o que eu tenho hoje, vai ser histórias maravilhosas. Claro, com um monte de referência, porque naquela época eu pegava muita referência, mas Batalha dos Deuses, a escolha de jovens para ser guerreiros de alguma coisa, adorava Cavaleiros do Zodíaco, então tem um pouco disso também. A luta pela determinação e diversos elementos que eu tenho certeza que o world building que eu fiz, porque era engraçado que eu gostava muito de construção de world building desde pequeno. Eu gostava de construir um personagem, a partir desse personagem tinha a história por detrás, mas era mais a composição dele e o cenário que ele estava envolto disso. Sistema de poderes, sistema mágico, composição da parte semiótica. E a história sempre foi meio complicado, mas eu desenvolvi, obviamente, nos últimos tempos. Então é legal porque aqui existe uma linguagem estabelecida, aqui nós temos a trazer de volta algo que estava incorporado, a linguagem trazendo a proposta que é falar com o coração, a liberdade é algo sem idioma, a liberdade é algo do ser humano, então não é cantada em inglês para não se regionalizar, e sim numa língua inventada que toca o coração, tanto que a língua se chama língua do coração, que toca isso para que todo mundo sinta e todo mundo perceba e todo esse crescimento. Então, de verdade, maravilhoso aqui, música do filme Gladiador, Now We Are Free, tanto a parte
instrumentada do Hans Zimmer, quanto a parte cantada de Lisa Garrett. Muito legal, muito bom mesmo. Não assisti o Gladiador 1, pelo menos esse. O 2 perde muito da essência, vira muito mais uma ação do que um drama propriamente dito. Então, assista o primeiro Gladiador, lindo, maravilhoso. Particularmente, eu já assisti mais de 5 vezes. Então, pessoal, agora vamos entrar na nossa última música pautada em filmes. E eu tenho certeza que vocês vão reconhecer no momento que eu der play. Então, bora lá, vamos ouvir essa música famosona. Quis trazer esse trechinho aqui porque já é muito característico dessa música. E é legal porque se chama Marcha Imperial. E é legal porque tanto ela representa a composição dela representa muito forte marcha mesmo, né, do Império, é o Darth Vader, é o tema clássico do Darth Vader. Pam, 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 pam. Então o que é interessante aí? Primeiro, tem muito uma robusteza de uma marcha imperial mesmo, mas o interessante também é que também tem meio que um cerne da marcha nupcial. Porque no momento que se entra o Darth Vader, é o mesmo momento, vamos chamar assim, figurativo, da entrada de uma noiva. Todo mundo abre as portas, a noiva entra e tá todo mundo olhando para aquele grande momento. Então, claro, estou chamando o Darth Vader de noiva? Não. Mas estou falando que, da mesma forma que a figura principal contida dentro de uma marcha nupcial, onde tá todo mundo e ela vai caminhando no centro, passando por todo o caminho até chegar no ponto final. E naquele ponto final vai ser o grande momento dela. Aqui a Marcha Imperial também tem isso. Então você percebe que existe, da mesma forma, os dois momentos compostos aí. Tanto a parte militarizada, de uma bateção, a parte dos tambores, o ritmo, mas também tem essa parte da grande marcha da noiva. É bem legal porque, primeiro, esse tema dessa música, eu já vi também a galera já usando isso em casamentos. O meu primo, ele entrou no casamento dele com a Marcha Imperial. Os padrinhos, família, cada um entrou com alguma música específica. Acho que os pais entraram com Rei Leão. Eu acho que os padrinhos, se eu não me engano, entraram com Naruto, se eu não me engano. Ele entrou com a Marcha Imperial e a noiva dele entrou com uma versão techno da Marcha Nupcial tradicional. Bom, é legal porque você encontra bastante disso. É muito característico. Essa música é muito característico. E ela traz a imponência desse personagem, que particularmente eu sou um fanzaço do Darth Vader. Construção de personagem, arco de personagem, background, origem, estrutura, sistema de poder, redenção, tudo. Ele é um personagem maravilhoso. Rafa é um vilão, sim, mas tem toda aquela questão de ser a criança escolhida, tem a queda, o ápice da queda e a retomada depois, novamente, como Anakin Skywalker, Darth Vader, Anakin e Skywalker novamente. Então você percebe que tanto a própria música mostra esse momento de ápice, mesmo sendo um momento de queda. Ele está na queda quanto ao limiar para um Jedi e o ápice de um Sith. Então, tanto que Darth Vader ele é considerado um dos mais poderosos Siths que tiveram, devido a toda a raiva, o ódio para com ele mesmo, para com a vida, situações, o destino, os seus mestres, muitas coisas, muitas composições mesmo. Então é bem legal porque aqui mostra essa caracterização muito forte. E acredito que enquanto houver a franquia Star Wars, não apenas
a própria idealização de o que é um Darth Vader, por que um Darth Vader e também a música tema desse Darth Vader, com certeza é algo muito característico. Então, o que essa música traz pra gente, ensina na nossa construção worldbuildística, é que você percebe que, primeiro, ela é muito clara para aquilo que ela quer, trazer essa imponência, trazer esse ritmo, trazer tudo isso para com o personagem, mas existe também esse background que foi utilizado como composição também na construção dessa música e worldbuildística de uma forma geral. Eu vou começar agora com uma sequência de músicas de animes, e acredito que pra galera que conhece, talvez não conheça exatamente o começo da música, mas quando chegar no clímax da primeira parte, vocês vão saber exatamente que música é essa. Então bora lá ouvir que música é essa. Então estamos aí, Death Note, Law of Solipsism. Pra galera que não sabe, solipsismo é o solipsismo, né? Ela é uma teoria filosófica que diz que a própria mente é a única realidade que existe. Então, o mundo perfeito que está na cabeça do Light Yagami é a única realidade que deve existir. Então é legal porque, primeiramente, a música traz uma referência muito forte à própria idealização, tanto que você pega a própria letra cantada também, um pouco dessa referência do latim, né, trazendo um pouco dessa ideia do sagrado, a própria música começando com a ideia do sagrado, o momento dos violinos parece a cena que ele escreve o nome, risca, escreve o nome, cada tim, 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 que vai batendo do violino, é uma batida da caneta, escrevendo o nome, riscando e matando e fazendo, onde ele será o próprio Deus desse novo mundo que ele está querendo trazer, novamente aqui trazendo o sagrado, o profano ao mesmo tempo, só que você percebe que o profano ela está muito mais no interno. A música em si, se você não conhece, até soa como algo sagrado. Tanto que aconteceu uma vez, uma coisa muito interessante, é que estava eu num evento religioso e abriu para os jovens que tinham, né, habilidades de música, canto, e para tocar ou cantar. Aí chegou uma menina e falou assim, eu queria cantar a música, e falou o nome em japonês. Aí beleza, o cara do som não conhecia, colocou a versão da música e deixou, e ela cantou. E cantou a abertura do Death Note em japonês, e a molecada vibrando loucamente. E a galera que tava lá, os organizadores, falaram, nossa, que legal essa animação toda. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, essa música é a abertura de um anime de um cara que escreve o nome das pessoas no caderno da morte e mata as pessoas porque ele quer criar uma nova realidade. Então, assim, maravilha que vocês estão deixando as músicas mundanas adentrar no recinto religioso, mas, pelo amor de Deus, e passou batido porque, como existe tanta a energia por detrás e também o fato de ter a melodia que traz um pouco desse sagrado, passou batido pela galera. E isso nos ensina uma coisa interessante, que às vezes o que você quer mostrar também pode ser mascarada por aquilo que você não queria mostrar ou que realmente gostaria de mostrar. Então, às vezes, você está construindo uma coisa e você quer deixar isso num subtexto ou subentendido e você coloca uma capa por cima. Não é só simplesmente pegar aquilo e colocar uma capa por cima, mas sim entender que fazer aquilo acontecer, fazer os trechos acontecer, realmente faz toda a diferença na hora da construção do seu universo. Então é muito legal porque aqui, primeiro, diferentemente do nome da música, né, Law of Solipsism, que tem a própria filosofia por detrás, faz todo o sentido, a parte do latim trazendo como composição de uma forma geral, sendo o solos como sozinho e ipsis,
que significa mesmo, ele mesmo, a entidade, aquilo como todo. Então, solipsismo seria eu com eu mesmo. Então você percebe tudo isso, mas a música também tem toda, da mesma forma que na Marcha Imperial do Darth Vader, tinha toda a construção daquilo que ele quer trazer, mas também um subtexto por detrás, somando todas essas composições. Aqui, mais uma música de anime para vocês, que com certeza não precisa de muito para ser também extremamente identificável. Escuta essa. Aqui, vamos lá. Yusei Run Boku no Hero, My Hero Academia, ou Academia, My Hero Academia. O que é interessante sobre essa música? Primeiramente, tem uma entrevista com o criador dessa música, então vão ver, é muito legal. Ele fala sobre as referências, o como foi, como surgiu. E o entrevistador pergunta sobre o que você acha com o canal que faz Yusei Run for Everything. Porque parece que tudo combina, todas as cenas épicas combinam com o You Say Run. Por que acontece? A construção dessa música é muito legal porque existe uma condução narrativa muito clássica. E o que essa música nos ensina? O problema não está no clichê. O problema não está na construção feita. Tanto que você vai pegar Senhor dos Anéis, Harry Potter, Star Wars, tudo essas três franquias que são extremamente lucrativas, elas têm a construção clássica da jornada do herói. Tem todos os elementos de uma jornada do herói, tem todos os arquétipos de uma jornada do herói. Então o problema não está nos arquétipos, na construção clássica, está você transformar aquilo de qualquer jeito, não fazer bem feito. Isso mostra que You Say Run, ela é uma música tão clássica para uma estrutura de superação, onde a música começa baixinha, com o entendimento, a necessidade, o pensamento, a motivação, o início da construção da ação, até chegar no ápice da superação. Então você percebe que essa música ela foi construída, já pensada, obviamente, para esse tipo de coisa, essa ideia tanto sonora quanto emotiva por detrás da construção, mas também tem todo um parâmetro de que essa música ela encaixa com qualquer cena de superação, porque todas as cenas de superações são construídas basicamente da mesma forma, porque neurologicamente funciona. Nós, quando estamos num momento que vai haver uma ação de superação, nós temos a introspecção, temos a construção do eu perfeito ao ser superado, ou o eu perfeito quando estiver superado, o superar as dificuldades, a luta interna, e com isso vai movendo a ação, construindo, transformando, fazendo até chegar no momento da transformação propriamente dita, da superação propriamente dita, e a retomada com o Elixir. You Say Run é uma microjornada do herói em 4 minutos. Nós temos o mundo comum, com a musiquinha um pouco mais leve, a chamada para o fantástico, onde começa o crescimento, tem até chegar a queda do momento que a música dá uma caída novamente para novamente subir, até chegar no ápice da música e a volta com o Elixir, que é a demonstração da determinação. Da mesma forma que, por que You Say Run funciona com tudo? Porque como uma cena de superação ela está construída em cima de um formato estabelecido, porque funciona no nosso cérebro dessa forma, e a quebra desse formato nos gera frustração. Então, muitas vezes os autores, eles começam a construção disso na cena e fazem uma ruptura para gerar muito mais esse rebote negativo,
Com isso tem a ideia. Então você percebe que You Run funciona muito claramente porque ela foi construída em cima de algo neurológico. Então quer fazer com que as suas histórias funcionem, entenda o seu público, entenda como funciona as emoções do seu público, o cérebro do seu público, a vontade do seu público, encontre o que eles querem, entregue o que eles querem dentro das suas conformidades, dentro das suas perspectivas, dentro das suas ideologias, crie um Ikigai, né, esse momento perfeito, e com isso você tem a transformação total daquilo que você queria. E assim, obviamente, você tem algo muito ensinado e muito bem feito com You Run de My Hero Academia. Então, pessoal, vamos agora para mais uma música de anime que eu tenho certeza que você vai reconhecer com muita facilidade. Pra galera que curte anime, essa música é muito característica. Bora lá, vamos ouvir. Música tema do Aizen de Bleach, a música Treasury, né? Traição. Obviamente a música ela remonta muito à própria traição do Aizen, né? Um Shinigami que traiu toda a sua linhagem e se tornou um destruidor e tudo mais. Só que o que é interessante sobre essa música em si é que no começo dela, primeiramente você vê que ela é um pouco enigmática. Você não entende no começo o que essa música ela quer trazer. E como qualquer outra pessoa misteriosa, é uma pessoa traiçoeira, você não entende muito aonde ela quer chegar. Você, na verdade, nem entende o porquê dela ter chegado até aquele ponto. Porque a traição é algo que você tem imaginado que fosse alguma coisa e aquilo não se torna real. Ou aquilo se transforma em alguma coisa que antes era e agora não é. Então é bem interessante quanto a isso, porque essa música também tem isso. O começo vai na música, né? Tum, 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 tum. E o Dark, um pouco assim, o que tá, onde a música vai chegar? Será que ela vai se manter sombria desse jeito, misteriosa? Até que vai. E começa aí, tem coral, tem violino, e tem toda a transformação revolucionária mostrando por detrás aquilo que ele realmente gostaria de transformar, né? Então é legal porque aqui você percebe muito desse elemento da surpresa e a própria letra mostra um pouco sobre essa composição. Não vou focar bastante em letra porque eu quero trazer ambientação e o que a música pode nos ensinar na nossa construção de mundo fantástico. Mas você percebe que isso é algo que vai sendo construindo e vai fazendo junto. E é legal aqui as nuances da transformação. E o legal é que, tanto para os filmes quanto para os animes aqui, é algo que é muito característico dentro do universo. Claro, se a galera nunca assistiu Bleach, não vai saber que essa música é do Aizen. Pra galera que nunca assistiu Gladiador, não sabe que música, pode já ter ouvido ela em algum lugar, em algum outro vídeo, alguma outra referência, mas se você não conhece a mídia, não tem como dizer. Porém, ela já é transformadora dentro da sua própria construção. E quando a galera tá lá, meio que, o que vai acontecer? Aí começa. Tum, 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 pam, 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 pam. Já sabe que deu uma merda escalafobética. Então você percebe que quando a música ela é muito bem construída dentro do seu próprio contexto, quando ela entra sem um contexto, você já consegue imaginar qual vai ser a mudança daquilo. Tanto que, até mesmo nas músicas de filmes, quando a música ela é bem orquestrada, não orquestra propriamente dito, mas quando ela é muito bem colocada, você consegue entender a fluidez da história, consegue entender a cena, e você percebe que, com os olhos fechados, no momento que a música entra, você já consegue imaginar que tipo de cena pode vir daí. E, obviamente, aqui, por ser a música tema, por exemplo, a do pam, 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 né, do Darth Vader, quando tá lá, mudança de cena e começa a música, você percebe, puta, ele apareceu, ou existe uma ação direta que ele é representado. Então, sim, muito legal, muito bem construído e, obviamente, muito bem caracterizado. E aqui nós vamos para nossa última música do vídeo, última música de anime. E para a galera que conhece, eu vou dar
1,7 segundos para você identificar que música é essa. Bora lá. A música continua, tem 3 minutos, mas daqui a pouco eu vou gritar Hadouken! Mas vamos lá. O que é interessante dessa música que é maravilhosa e vai nos ensinar muito? Primeiro, a música, ela tem uma batida para sincronizar com você. Começa. Porque o seu coração tem que sincronizar com a música. Você viu que ela começa, aumenta, mas diminui. Vamos lá, respira comigo. E começa. Aí você vê que vai lá, até estoura lá em cima. Então quando você chega no seu máximo, você percebe assim, é isso. E legal é nisso que acontece, a condução narrativa da música. E na sua condução narrativa também tem que funcionar dessa forma. Você entra em sintonia com o seu leitor, entra em sintonia com o seu jogador, entra em sintonia com a pessoa que está ouvindo a droga da sua história. Entra com ela e narra junto, e faz junto. Você, mestre, vibre junto com a própria narrativa que está sendo construída entre você e o seu jogador. Você, escritor, é um pouco mais complicado, porque a pessoa não vai estar lendo junto com ela, mas crie algo que você consiga juntar a narrativa junto. Está fazendo uma fantasia épica, perfeito, mais fácil. Mas está fazendo um terror. Faça com que o momento seja conduzido da maneira que você quer. Conduza a história na mesma frequência, conduza a história do mesmo formato, onde a pessoa queira mais medo, mais alegria, mais felicidade, mais angústia, mais qualquer coisa. Crie um gatilho da escassez. Onde que se não tiver você, não tem nada. Se não tem um personagem, não tem nada. Se não tem aquela música, não tem nada. Gere um gatilho de escassez na sua história. Gere um gatilho de antecipação. Gere ganchos que puxem o seu leitor que está ali a mais próximo. Puxe os ganchos, fazendo com que ele queira mais daquilo que está faltando, juntamente com o gatilho da escassez. Gere uma necessidade, vicie o seu leitor, vicie o seu jogador a você. Claro, estou falando isso no modo figurado, pelo amor de Deus, não vamos criar nenhum obsessor, nenhuma obsessão, nenhuma doença psicótica aí da galera que não consegue viver sem você, mas você entendeu onde eu quero chegar. Gere dopamina no cérebro das pessoas, seja ela pelo qualquer sentimento, para que ela consiga querer mais. Emergir mais e fazer com que aquilo seja algo normal. Claro que o normal continua sendo especial,
Mas fazendo essa sintonia se torna algo mais pontual e algo muito mais gostoso de ser concluído. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo para você. Espero que você tenha gostado. Se chegaram até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu não coloquei música de jogos porque eu não conheço muitas músicas de jogos memoráveis que possa trazer alguma identificação. Às vezes, no máximo, o do Mario ou o do Sonic, que são clássicos que minimamente eu joguei. Ou Pokémon com algumas músicas de uma cidade ou outra, ou de alguns encontros específicos ou não. Se você gosta desse tipo de conteúdo, olha aqui, né, quais seriam algumas músicas características de algum jogo que você fala, não, essa música é incrível, ela é muito cara de um jogo tal, e com certeza irei fazer o meu máximo para fazer um vídeo sobre elas, beleza? Use e abuse das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!